Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Como eu tenho feito aqui, essas experiências que eu tive na parte prática da espiritualidade, com o acidente da minha sobrinha, eu estou colocando aqui alguns fatos que ocorreram para que a gente possa entender na parte prática como a mediunidade ela é comprovada, né? Então, muitas vezes, nós mesmos temos aquelas dúvidas de achar assim, olha, como é que eu sei que aquela intuição, aquela orientação do guia está correta? A gente sempre observa as manifestações e toda a resposta espiritual disso, né? Ou as manifestações de outros médiuns. Você tem manifestações concomitantes que levam a credibilizar aquilo que nós recebemos da espiritualidade. Então, por exemplo, ali na beira do leito da minha sobrinha, o meu compadre, ele era da Umbanda, e por uma orientação do guia umbandista, né, o caboclo boiadeiro do pai de santo dele, ele falou: Adriano, a sua missão não é dentro aqui da Umbanda. A sua missão é em outra prática nessas questões da espiritualidade, dando a entender sobre a questão da mesa branca, ou do espiritismo. Beleza. Passou-se anos, eu conheci o Adriano no espiritismo, a gente ficou anos, eu sabia que ele tinha vindo da Umbanda, mas a gente nunca tinha tido muitas conversas em relação à prática umbandista dele. E eu comecei a ter algum contato com a prática umbandista dele agora. Até que eu, estando do lado da minha sobrinha no leito do hospital, a gente sempre às 3 horas da tarde fazíamos o passe. Então eu chegava lá para fazer um apoio com ele e de repente eu sempre manifestava algumas coisas, ou que eu via, ou que eu percebia, mais a prática visual, sentia a percepção, não que eu incorporasse, mas sentia a irradiação muitas vezes dos guias espirituais, o caveira, o quimbandeiro, já foi lá também o espírito que se manifesta para mim como o meu guia, como o meu orixá, né, que é eu vejo sempre um espírito na forma de um Obaluaê, né? Então também foi lá naquele dia. E aí, naquele dia não, nesse tempo, né? E aí, um belo dia, eu não sentia a presença dos guias, estava sentindo caveira, tal, fazendo as nossas orações, fizemos o passe, e pela porta da enfermaria me entra um espírito de cartola e capa. E ali eu falei, e veio assim, o caveira falou para mim: tranca a Rua das Almas. E eu como o Adriano, ele veio da Umbanda, do espiritismo, ele tem um entendimento, e ao mesmo tempo eu falava para ele: olha, Adriano, nesse momento tá entrando ali um espírito que o caveira tá dizendo que é o tranca-ruas. Aí o tranca-ruas vem ao lado do leito, ele tira a cartola dele e coloca na menina. Ele tira a capa dele e coloca na direção dela como se fosse um cobertor. Aí eu relatei para o Adriano, o tranca-rua tirou o chapéu, botou na cabeça dela e tirou a capa e botou em cima dela como se fosse um cobertor. Ele começou, ele não incorpora, né? Ele é Ogã. Ele foi Ogã quando era da Umbanda. E naquele momento ele começou a se arrepiar. Aí ele falou: Alisson, eu nunca tinha te contado, e eu realmente não sabia, que o pai de santo dele recebia o guia dele no terreiro. E a manifestação, quando o pai de santo dele recebia, ele tinha até a cartola e a capa. O pai de santo, incorporado no seu tranca-rua das almas, tirava a cartola, o seu tranca-rua tirava a cartola, botava na cabeça dele, tirava a capa e colocava nele. Aí ele fala: esse era o gesto de amizade. Ele falava: esse é meu gesto de amizade para você. Quando isso aconteceu, ele falou: esse é o tranca-ruas que me acompanha. E ele começou a chorar, ficou arrepiado, eu também fiquei, a gente sentindo aquela energia, né? Então a gente vê que a espiritualidade ela é fiel. Então há muitos anos que ele não tinha contato porque ele estava dentro do espiritismo, e no espiritismo as pessoas não tinham a percepção
da espiritualidade manifesta no arquétipo de Umbanda. E naquele momento que teve-se a oportunidade de eu estar ali e ter uma afinidade maior com a visualização do arquétipo, eu visualizei e o Espírito se manifestou daquela forma para mostrar: eu estou aqui, meu irmão, eu estou aqui. Você, muito tempo sem a gente estar trabalhando diretamente juntos, mas eu sempre estarei aqui. Então a espiritualidade, ela é fiel, ela é honrada, ela é maravilhosa no sentido de que não nos deixa desguarnecidos de auxílio, de amizade, né? Então eu fiquei ali e a gente vai, mais uma prova e mais uma comprovação do que a mediunidade, ela serve para o acalento. Ou seja, naquele momento a minha visão e a minha percepção serviram para o acalento espiritual do meu compadre, mostrando materialmente, de alguma forma ali, mostrando a confirmação, né? Não materialmente, mas a confirmação de que a percepção da gente estava correta, que a percepção estava perfeita em relação ao quadro que se passava. Então aquilo ali foi até me segurando de maneira a ter mais certeza das minhas percepções, né? Porque por mais que nós estejamos ali fazendo um trabalho médico e trabalho espiritual, eu me preocupava muito no sentido do seguinte: olha, poxa, é um parente meu, é uma pessoa que está ali, que eu considerava minha sobrinha, e que eu posso ter uma influência pelo meu próprio estado emocional. Então, será que eu estava sendo correto e justo nas minhas observações espirituais? Porque as questões emocionais podem ter influência nisso, né? Então, aquilo me fortalecia também, né? Para que nós tivéssemos mais certeza de que aquilo que estávamos fazendo estava correto, né? Então, é isso que eu deixo de exemplo hoje. Foram muitas manifestações espirituais e, assim, eu quero passar isso para vocês realmente para transmitir a fé da espiritualidade, a percepção da espiritualidade, a fidelidade da espiritualidade. Os espíritos, muitas vezes, né? Aqui eu tô falando assim, a espiritualidade, sem colocar aqui Umbanda, espiritismo, né? Mas a espiritualidade de Umbanda, muitas vezes, é mal compreendida e, por exemplo, um Exu é tratado como um ser de segunda categoria. E aí a gente vê que eles têm um padrão espiritual, um padrão moral muito maior do que a gente pensa. A gente vê por aí pessoas falando e até demonstrando através da internet coisas bárbaras, coisas vis sobre o Exu, sobre a espiritualidade de Umbanda, que trabalha pro mal, que faz isso, que faz aquilo. Eles não são assim. Os espíritos que trabalham no arquétipo de Umbanda são espíritos fiéis, são espíritos amorosos, são espíritos voltados ao bem. Quando eu digo amorosos, aí a gente fala assim: mas um Exu, ele pode ser firme, presente no trabalho? Pode. Como diz o pai Paulo Ludogero, o Exu é bom, mas não é bonzinho. Se precisar, ele faz o que precisa ser feito. Mas não é assim à torta e à direita. Tudo é correspondente à lei de Umbanda. Tudo é correspondente à lei universal. E eles não vão fazer nada que não tenha autorização. Quando nós começamos a fazer o trabalho espiritual para minha sobrinha, o Exu Caveira vinha fora do terreiro. Depois que ela foi enterrada, e eu pedi permissão para fazer um trabalho na casa do meu compadre, o Caveira me negou. Ele falou: não temos mais permissão para executar assim. Agora você tem que esperar, no meu terreiro está em obra, agora você tem que esperar o terreiro terminar, que eu só posso trabalhar dentro do terreiro agora. Então a espiritualidade, ela tem a lei, eles não fazem o que nós queremos, eles fazem aquilo que é possível ser feito. Então é bom que a gente tenha um pouco dessa percepção, a gente tenha um pouco dessa observação. Não é fazer o que a gente quer, é fazer o que precisa ser feito. E a espiritualidade, ela não está para nos servir ao nosso bel prazer, ela está para fazer o serviço que Olorum permite. Muito axé, galera.